Ai, ai. Boa tarde, gente. Essa semana atrasei, né? Tô só conseguindo fazer agora o 5º passo dos 12 passos. Então vamos lá, porque segunda-feira já tem o 6º passo, né? Então vamos começar falando o que é o 5º passo. Ele é muito parecido com o 3º, com o 4º, mas ele tem algumas coisinhas que são diferentes. E o que é diferente nele? Vamos começar então. Admita diante de Deus, de si mesmo e do outro ser humano os seus erros, exatamente como são. Então, olha só. 5º passo, eu preciso admitir para mim mesmo, para Deus e para os outros os meus erros. Por quê? Gente, quando eu faço isso, eu tenho meu autoconhecimento, eu tenho minha autopercepção e aí eu consigo saber os meus limites e dar os meus limites. Então eu consigo saber em que eu sou falha, em que eu erro, onde eu preciso melhorar, onde as outras pessoas vão saber que eu erro e que eles vão ter que ter paciência com os meus erros e que eles podem também me ajudar com os meus erros, tá? Então, o 5º passo, ele vai trazer algumas coisas muito importantes pra gente. O que a gente vê por aí é que as pessoas não admitem seus erros, não gostam de saber que eles são errados, mas isso traz uma calma, uma paz tão grande para a pessoa que tem, que está, que é uma coisa inacreditável. Então, quando você admite os seus erros, você também traz paz para o seu ser, tá? Então, nós vamos começar aqui. Olha só. Confessar não é apenas contar o que fizemos de errado, é mais do que isso, é reconhecer nossa culpa, é assumir a responsabilidade pelos nossos atos, é não oferecer justificativas pelo que fizemos, nem acusar outras pessoas como culpadas por termos agido do modo como agimos. A confissão envolve identificar nosso comportamento, atitude, crença ou sentimento equivocado. Implica reconhecer a natureza negativa do que há em nós, sem terceirizar a responsabilidade para outras pessoas ou circunstâncias. Então aqui a gente já cai também num termo que anda muito bem falado, que é a autorresponsabilidade. Então toda vez que eu admito os meus erros, eu estou sendo responsável comigo mesma, estou sendo responsável com os meus erros, tá bom? Então olha só, a confissão verdadeira sempre tem um caráter específico e reconhece cada pecado em particular. Esses pecados podem ser do tipo que devem ser levados unicamente a Deus, podem ser do tipo de erros que precisam ser confessados àqueles que sofreram a ofensa, ou podem ser aqueles que têm um caráter público, devendo ser confessados publicamente. Todavia, essa confissão ela deve ser objetiva e direta, ela deve ter reconhecimento dos próprios erros dos quais somos culpados. Muitos de nós não se sentem à vontade com esse tipo de ação, com esse tipo de prática, né? Aquilo que eu falei no começo, não é fácil admitir os próprios erros, mas é necessário que estejamos cientes dos nossos erros, vícios e defeitos e que façamos um inventário da nossa vida. Isso deve incluir o reconhecimento diante de nós mesmos, diante da outra pessoa ou diante das outras pessoas. Quando você procura uma pessoa para se confessar, para desabafar, essa pessoa você deve
ter muito cuidado, porque ela não pode ser uma fofoqueira, ela não pode ser alguém que vai usar isso contra você. Então, a gente precisa realmente saber com quem a gente vai falar. Então, aqui no quinto passo, a gente está vendo novamente as coisas que a gente viu no passo anterior, mas tem uma certa diferença. O que é essa diferença? Novamente, ele está falando para a gente ter cuidado com as pessoas com as quais a gente desabafa, e ele agora está falando para a gente reconhecer os nossos erros e se confessar para a pessoa com a qual a gente errou ou com as pessoas com as quais nós erramos, mas para nós mesmos admitir e confessar perante Deus, tá bom? Então, olha só a importância do quinto passo. Ao nos colocarmos em situação de vulnerabilidade, admitindo a outra pessoa nossos erros, começamos a entender o valor e a bênção que vem da interdependência. Outro ser humano pode nos ajudar a enxergar os pontos cegos em nossa vida que impedem nosso crescimento cristão. Dessa forma, com a ajuda de Deus e do próximo, teremos a oportunidade de nos desenvolvermos e nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Bom? Então, olha só, nós precisamos ter o desejo de sermos bons. E aí começa realmente a diferença. Permita que Deus remova os seus defeitos de caráter que você identificou e confessou. Olha só, é parecido, mas agora é você permitir que Deus vá te mostrando todos esses problemas. Então, a partir do momento que você fez uma autoanálise, que você confessou, agora você precisa permitir que Deus vá te curando, que Deus vai te consertando. Então, nessa jornada de reabilitação, você está aprendendo a entregar tudo nas mãos de Deus e deixar que Ele assuma o controle da sua vida. Nesse passo, somos desafiados a permitir que o Senhor vá ainda mais fundo em nosso ser e remova as arestas e defeitos que fazem parte de nós. Gente, isso não é fácil. Por isso está nos 12 passos. É um passo de cada vez, uma semana de cada vez, para a gente conseguir fazer as coisas corretas. Então, Deus deseja nos curar, nos libertar. Como isso requer completa transformação e uma renovação de nossa natureza, devemos nos entregar inteiramente a Ele. Deus não nos força a aceitar seus planos. Ele respeita nosso livre-arbítrio. No entanto, seus caminhos são sempre melhores que os nossos. Ele tem planos maravilhosos para quem aceita sua vontade. Uma submissão meramente forçada não permitiria o desenvolvimento da mente e do caráter. O Senhor nos convida a entregar-nos a Ele, a fim de que possa cumprir em nós sua vontade. Resta-nos escolher se queremos ficar livres da escravidão do pecado para partilhar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Permitir que alguém entre em nossa vida e mude nosso jeito de ser e agir nem sempre é fácil. Embora, em geral, sejamos influenciados pelas palavras e ações daqueles com quem convivemos. Quando se trata de abrir mão de hábitos acalentados e práticas arraigadas, costumamos apresentar bastante resistência. O mesmo ocorre em nosso relacionamento com Deus. Deixar que Ele mude o que precisa ser mudado em nós e remover nossos defeitos e maus hábitos é um exercício de fé e entrega. Embora possa parecer doloroso, a princípio, com o tempo, se tornará natural, e à medida que caminhamos com Jesus, seremos transformados à sua semelhança. Ele é capaz de nos transformar pela renovação de nossa mente. Permita hoje que o Senhor comece a mudar seus pensamentos e suas ideias. Ocupe a cabeça com a palavra de Deus. Leia, veja e ouça coisas que edifiquem sua vida. Lembre-se de como dizem: cabeça vazia é oficina do diabo. Bons pensamentos se tornam boas palavras e boas ações. E boas ações, por sua vez, praticadas com regularidade, se tornam bons hábitos. Deus está plenamente disposto a remover os problemas de caráter que você identificou e confessou nos passos anteriores. Ele quer colocar em você virtudes e qualidades que constituem sua própria natureza. Mas, para isso, você precisa também fazer a sua parte.
Decida hoje ser um imitador de Cristo e peça que o Espírito Santo o transforme na pessoa que você precisa ser. Não é brincadeira, não é fácil, mas vai te trazer mais alegria e felicidade. Então vamos em busca dessa alegria e dessa felicidade que só a renovação da nossa mente através do Espírito de Deus pode trazer? Bora atrás disso? Então, mãos à obra. Vamos confessar nossos pecados e abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para o que Deus vai trazer a partir de agora. A promessa de Deus é: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. O coração deve ser entregue a Deus ou jamais será operada em nós a mudança para restaurar-nos à sua semelhança. Estamos, por natureza, alienados de Deus. O Espírito Santo descreve nossa condição em palavras como estas: mortos em suas transgressões e pecados, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Não há nada. Estamos retidos nos laços de Satanás que nos prendeu para fazermos a sua vontade. Deus deseja nos curar e nos libertar. Como isso requer completa transformação e uma renovação de nossa natureza, devemos nos entregar inteiramente a Ele. A luta contra o eu é a maior de todas as batalhas. A renúncia de si mesmo, a sujeição de tudo à vontade de Deus. Requer uma luta, mas a pessoa deve se submeter a Deus antes de ser renovada em santidade. Ao contrário do que Satanás quer que pensemos, o governo de Deus não é baseado na submissão cega ou no domínio sem razão. Ele apela para o intelecto e para a consciência. Venham, pois, e vamos discutir a questão. Isaías 1:18 é o convite que ele faz aos seres que criou. Deus não força a vontade de suas criaturas. Ele não pode aceitar uma homenagem que não seja uma oferta voluntária e inteligente. Uma submissão meramente forçada não permitiria o desenvolvimento da mente e do caráter. Transformaria o homem em máquina. Não é esse o propósito do Criador. Ele deseja que o ser humano, a obra-prima de seu poder criador, alcance o mais elevado desenvolvimento. Diante de nós estão as maiores bênçãos que, através de sua graça, Ele quer nos outorgar. O Senhor nos convida a entregar-nos a Ele, a fim de que possa cumprir em nós sua vontade. Resta-nos escolher se queremos ficar livres da escravidão do pecado para partilhar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Entregando-nos a Deus, temos necessariamente que renunciar a tudo que nos separa dele. Por isso, ele diz: qualquer um de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Tudo que afasta o nosso coração de Deus deve ser abandonado. O dinheiro é o ídolo de muitos. O amor ao dinheiro e ao desejo de possuir riquezas são a corrente de ouro que os prende a Satanás. Há muitos outros que idolatram a fama e a honra humana. A vida de comodidade egoísta, sem responsabilidades, também funciona como um ídolo para outras pessoas. Mas essas amarras que escravizam devem ser cortadas. Não podemos ser metade do Senhor e metade do mundo. Não somos filhos de Deus a menos que sejamos completamente e inteiramente ligados a Ele. Existem aqueles que querem servir a Deus, embora apoiem-se nos próprios esforços para obedecer à sua lei. Formar um caráter perfeito e conseguir a salvação, sem intuição profunda do amor de Deus para mover esses corações, busca cumprir os deveres da vida cristã, como se isso fosse uma exigência de Deus para alcançar o céu. Não é, tá? Deus quer a nossa entrega e com a nossa entrega, sim, Ele vai nos mostrar o caminho ao céu. É o contrário, né? As pessoas querem fazer as coisas das suas próprias cabeças achando que vai conseguir o céu. Não, o céu você só consegue quando você segue a cabeça de Deus. Aí sim você consegue o céu. Ao contemplá-lo, o próprio eu é esquecido. O amor a Cristo é a motivação certa para a ação.
Os que sentem o amor de Deus não perguntam qual é o mínimo que podem fazer para cumprir os requerimentos de Deus. Não perguntam qual é a norma mais baixa, mas seu desejo é andar em total harmonia com a vontade do Redentor. Com sinceridade renunciam a tudo e manifestam interesse proporcional ao valor do objetivo que buscam. Dizem ser cristãos, sem sentir esse amor profundo é falar de maneira vazia, uma fria formalidade e algo extremamente enfadonho. Você julga ser um sacrifício muito grande renunciar a tudo por Cristo? Faça a si mesmo essa pergunta: o que Cristo deu por mim? O Filho de Deus deu tudo, a vida, o amor, o sofrimento, para a nossa redenção. Será possível que nós, indignos objetos de tão grande amor, não queiramos entregar-lhe tudo também? Durante toda a nossa vida, temos sido participantes das bênçãos de sua graça e, por essa razão, não conseguimos perceber plenamente a extensão da ignorância e miséria de onde fomos salvos. Seremos capazes de olhar para aquela a quem nossos pecados perfuraram e ainda menosprezar todo o seu amor e sacrifício? Contemplando a infinita humilhação do Senhor da Glória, iremos ainda reclamar por não poder ganhar a vida eterna, senão às custas de conflitos e humilhação própria? Esses dias eu estava conversando com um amigo e eu falei para ele de uma música, né, que eu ouvia quando era adolescente, que dizia o seguinte: que nem os santos têm ao certo a medida da maldade. Então, assim, gente, nós não temos a medida da maldade. A gente não sabe, a gente não tem noção de quanta maldade existe nesse mundo, de quanta maldade está por aí, do que Deus nos livrou, do que Deus está nos livrando e do que Deus vai nos livrar. A gente não tem noção da maldade, mas Ele tem. E a gente precisa ser grato a Ele por isso. A gente precisa ser grato a Deus pelo livramento que Ele nos dá. E se Ele está nos dando esse livramento, por que não darmos a Ele o nosso coração? Então, o quinto passo vem falando isso. A gente precisa confessar a Deus, e a gente confessando a Deus, Deus vai nos mostrar onde estão os nossos erros, como consertar esses erros, e aí a gente precisa seguir o caminho dele, que é o caminho da salvação, que é o caminho que mostra a vida eterna. Então, a gente precisa fazer a vontade dele para a gente ser mais feliz. E aqui está um desses passos para a gente ser mais feliz na nossa vida. Olha só, Deus não exige que renunciemos a coisa alguma que traga benefícios para nós. Em tudo que faz, Ele tem em vista o bem-estar dos seus filhos. Quisera eu que todos os que não aceitaram a Cristo pudessem perceber que Ele tem coisas incomparavelmente melhores para oferecer do que aquilo que estão por si mesmos buscando. O ser humano provoca os maiores males e a maior injustiça para consigo mesmo quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. Nenhuma felicidade existe no caminho proibido. O caminho da transgressão só leva à miséria e destruição. Todo o céu está interessado na felicidade do ser humano. Gente, você já pensou o que é todo o céu interessado na sua felicidade? E quando você se abre para esse céu, quando você se abre para esse Deus que está interessado na sua felicidade, Ele vai te mostrar o caminho para a felicidade? Você já pensou nisso? Isso é muito bom, isso é gratificante. Então, olha só, o nosso Pai Celestial não impede que qualquer de suas criaturas experimente momentos de alegria. O que Deus pede é que sejam evitadas, olha só, Deus não vai te livrar de alegria, Ele só pede que você evite as concessões ao mal que podem te trazer sofrimento e decepção. Então, olha que Deus ensinando o limite. Você só pode ir até aqui porque daqui para frente você vai trazer dor e sofrimento para sua vida. Então, não vá passar desse limite. Tá entendendo por que a gente sofre tanto? Porque a gente passa desse limite. Infelizmente, se a gente ouvir a voz de Deus falando, basta, até aqui tá bom, a gente não vai ter tanta dor e sofrimento assim. Tá? O céu, o Redentor do mundo, aceita as pessoas como são, com todas as suas necessidades, imperfeições e fraquezas. Ele não só purifica do pecado e concede redenção pelo seu sangue, como também satisfaz aos anseios do coração daqueles que consentem em carregar seu fardo e tomar seu jugo. Seu propósito é dar
paz e descanso a todos os que vão a ele em busca do pão da vida. Ele requer apenas que cumpramos os deveres que nos guiarão às alturas da bem-aventurança, as quais os desobedientes jamais poderão alcançar. A verdadeira felicidade é ter Cristo no coração, o que constitui nossa esperança de um dia estar na glória. Muitos perguntam: como devo fazer a entrega de mim mesmo a Deus? Você deseja entregar-se a Ele, mas não ter força moral? É escravo da dúvida e controlado pelos hábitos de sua vida de pecado? Suas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia? Você não consegue controlar os pensamentos, impulsos e afeições? A consciência de suas promessas não cumpridas e dos votos violados enfraquece a confiança na própria sinceridade, fazendo com que você pense que Deus não pode aceitá-lo. Você não precisa se desesperar, só precisa compreender a verdadeira força da vontade. Este é o poder que governa a natureza humana, o poder de decidir, escolher. Tudo depende da ação correta da vontade. O poder de escolha que Deus deu ao ser humano deve ser exercitado. Você não pode mudar o próprio coração, nem por si mesmo, entregar suas afeições a Deus, mas pode escolher servi-lo. Você pode escolher dar-lhe a sua vontade. E ele então operará em você o querer e o efetuar, segundo sua boa vontade. Filipenses 2:13. Desse modo, toda a sua natureza estará sob o controle do Espírito de Deus. Suas afeições ficarão centralizadas nele e seus pensamentos estarão em harmonia com ele. É correto desejar ser bom e viver uma vida santificada, porém, nada disso tem valor se ficar apenas no desejo. Muitos de nós se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Eles não chegam ao ponto de entregar sua vontade a Deus. Não decidem agora mesmo ser cristãos. Eles só têm a vontade, mas não entregam a vontade. Então vocês estão vendo que a diferença ela é pequena, ela é sutil. Então eu preciso confessar e entregar, falar: Senhor, eu tenho vontade de ser um bom cristão. O Senhor me ajuda a ser esse bom cristão? Então, a diferença é essa. Eu quero ser um bom cristão, mas eu não chego em Deus e não falo: Senhor, me ajuda a ser um bom cristão. Eu quero ser um bom cristão. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero ter essa felicidade plena que o Senhor promete aqui na Bíblia. Então, o quinto passo, ele vem falando exatamente isso. É a gente pedir para Deus mostrar o caminho e permitir que ele mostre o caminho. Então, muitas vezes ele vai mostrar um caminho que não é tão fácil assim, que é a gente lutar contra o nosso próprio eu, é a gente acabar com alguns erros que nós temos, alguns vícios, algumas atitudes, alguns hábitos que não fazem bem, mas a gente quer continuar fazendo. Então, quando a gente permite Deus traçar esse rumo, fazer isso, aí sim a gente começa a ter a verdadeira felicidade que ele promete pra gente. Então, olha só. É correto desejar ser bom e viver uma vida santificada, porém nada disso tem valor se ficar apenas no desejo. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam. Eles não chegam ao ponto de entregar a sua vontade a Deus. Então, decida agora mesmo. Através do correto exercício da vontade, uma transformação completa pode ocorrer em sua vida. Entregando a vontade a Cristo, você se une ao poder que está acima de todos os outros. E obtendo a força lá do alto, você permanece firme e constante e será capacitado para viver a nova vida. Então, vamos lá? Vamos para a conquista da paz? A gente conquista a paz como? Entregando a nossa vontade a Deus. A partir do momento que a gente entrega a nossa vontade a Deus, Ele faz o querer e o efetuar. Então, está aí com vocês o nosso quinto passo de hoje. Se entregar totalmente nas mãos de Deus. A gente já confessou, a gente já admitiu, agora a gente precisa se entregar totalmente nas mãos de Deus, que Ele é fiel e justo para nos dar a felicidade que Ele prometeu. Então, uma boa tarde para vocês e até semana que vem, o sexto passo, tá bom? Tchau, tchau! Tchau!